gente. Mudando de assunto, nós vamos conhecer de perto a história do Felipe Ferro. Aos 28 anos, no auge da sua vida, ele sofreu um acidente que mudou todas as suas referências. Depois desse acidente, ele perdeu a visão, quebrou os ossos do rosto, quebrou um braço e também teve a audição comprometida. Difícil, não é? Foi bastante, mas hoje, 2 anos depois, o Felipe decidiu ajudar pessoas que enfrentam situações parecidas. Esperança, sonho, vida. Qual dessas palavras mais te motiva a enfrentar os desafios do dia a dia? O Felipe Ferro usa as próprias dificuldades para compartilhar lições de vida e também encorajamento por meio de um podcast. O programa de áudio entrevista pela internet pessoas que têm uma característica em comum: a capacidade de se superar. Bom dia a todos que estão aqui, bom dia Thalita, bom dia Marcos Lima, o famoso História de Cego, jornalista, youtuber, o cara mais bravo que tem. Eu vou deixar você se apresentar, mas eu não aguento, eu falo demais. Para entender mais sobre este trabalho, precisamos conhecer melhor a história do Felipe. Olá, sou o Felipe Ferro, 28 anos e vim gravar um vídeo contando a minha história aqui para vocês. Foi um acidente de carro, dia 29 de maio de 2021. Eu entrei embaixo de uma carreta. Falando tudo isso através de testemunhas, porque eu não lembro de nada do dia do acidente. Tanto no acidente, quanto no dia do acidente, eu não lembro de nada. Foi totalmente apagou da minha memória. E o carro foi conversível e a pancada veio toda na minha cara e no braço. Por causa do acidente, em maio de 2021, ele quebrou vários ossos do rosto e de um dos braços. Da testa para baixo, eu quebrei todos os ossos da minha cara. Minha cara hoje tem 6 placas e 12 parafusos. Foi uma reconstrução total da face. Eles removeram o rosto, né, a pele, reconstruíram e depois colaram. Eu tenho uma cicatriz que cola, que é exatamente uma cicatriz onde eles juntaram o couro cabeludo para colar, e uma que vem de um siso até o outro. Foram mais de 18 horas de cirurgia. Ficou 18 dias em coma, perdeu a audição do ouvido direito e a visão. Foi literalmente assim, eu dormi e acordei cego, porque na minha cabeça eu era o mesmo, mas tinha passado por tudo aquilo. Já fazia 75, mais, fazia 100 dias que já tinha acontecido o acidente. E eu tava mesmo na cabeça, eu era o mesmo Felipe, só que já não estava enxergando. Quando caiu a consciência do que tinha tudo acontecido, foi um baque muito grande, assim. Eu falei, caramba, né, essa vida que eu vou ter? Tipo, minha mãe batendo peixe no liquidificador, eu tendo que tomar tudo no copo, eu não conseguia segurar o copo, tinha que segurar o copo pra mim, tinha que me levar até o banheiro, tinha que fazer tudo pra mim, e eu pensei que era aquela vida que eu ia ter pro resto da minha vida. Aos 28 anos, no auge da sua vida, Felipe enfrentava as maiores dificuldades. Com a deficiência visual, desenvolveu depressão profunda. Foi uma mudança de vida muito grande, né? Mas eu acho que um dos principais motivos foi sentir aquela energia toda que estava na minha casa, que meus pais, né, eu tenho 3 irmãos, e todos eles saudáveis, produzem e tudo isso. Eu também, graças a Deus, hoje eu sou saudável, mas eu naquela coisa, então eu via a tristeza dos meus pais, a tristeza da galera que estava em casa, pessoas indo me visitar, meus amigos, que eu sempre fui um cara agitado e tal, os caras iam conversar comigo, oi Ferro, tudo bem e tal, você com aquela dó, com aquela coisa, aquilo ia me drenando. Mas aos poucos foi reunindo forças para continuar. Esse momento foi uma recuperação difícil, porque eu ainda não tinha referência dentro do mundo da deficiência visual. Eu não tinha referência nenhuma. E aí eu lembro que eu dei uma melhoradinha, assim, ao ponto de conseguir ficar em pé. Eu conheci uma deficiente visual, a Bia, pessoa maravilhosa. Ela foi a primeira cega que eu conheci na minha vida. E ela foi me ensinar a mexer no celular. Hoje, tudo que eu faço pelo meu celular, uma utilizão, tudo, tem muito a parte dela nisso. Ela foi me ensinar, e aí conversando, eu perguntei pra ela assim, Bia, mas cara, o que você faz na sua vida? Ela é uma menina nova, tem 32 anos. E aí ela falou assim, cara, eu sou patinadora. Eu falei assim, não, mas como assim? Eu sou patinadora profissional, eu desço ladeira a quase 50 km por hora pulando cone. O exemplo da Bia fez com que Felipe conquistasse a motivação necessária
para encarar esse desafio. A ideia de compartilhar essa e outras histórias de superação foi surgindo naturalmente. Motivizão é o nosso filho, meu de Thalita, nosso amor. Lá a gente ajuda milhões, já conseguimos bater milhões de visualizações em todas as plataformas. Estamos passando de 5 milhões de visualizações, milhares de comentários, milhares de feedbacks. São cada história que aparece pra gente, cada pessoa falando assim, cara, você mudou minha vida, vocês ajudaram, vocês não sei o quê. E pessoas que acordam de manhã para ir pro trabalho, colocam o nosso podcast para ouvir, tá? Então é um conteúdo muito revigorante, muito enérgico, assim. Aquelas pessoas que se limitam porque têm uma limitação e acham que não vão ter espaço, elas têm espaço. Pode ser no esporte, pode ser em qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Vai ter sempre algo que tu vai conseguir fazer. Não, tem aquelas pessoas que são paraplégicas, tetraplégicas, que não pintam, não usam um pincel na boca e não pinta. A gente já mudou a vida de muita gente, e já ajudou muita gente, e isso mostra que a gente está no caminho certo. Eu e Thalita, a gente vem trabalhando nisso diariamente, produzindo, criando novas ideias, fazendo e respirando tudo isso. E o Motivizão é um podcast que está só começando. Esse trabalho que a gente vem fazendo faz muito bem pra gente e para as outras pessoas. Você filmou? Filmei. Quero ver no subir, truta. Felipe Meu do céu, Deus. o meu sonho é fazer slackline. Você consegue? Não. Eu sou desequilibrada pra isso, eu confesso. Gente, a história do Felipe é uma comprovação de que a vida precisa, ela tá sempre em movimento, né? Ele passou por um acidente, ficou com sequelas graves, enfrentou aquele momento mais difícil, que foi o da aceitação, mas ele optou por sair disso e entender a vida agora, que tinha um novo sentido, né? A vida diferente dele. E dessa forma fazer o quê? Ajudar outras pessoas. Isso que o Felipe faz com o podcast dele, né? Motivizão. É isso aí. Para quem quiser ver mais sobre os conteúdos que ele cria, é só entrar no Instagram @motivizão.podcast. Tá aí na tela. motivizão.podcast. Olha, ô Felipe, eu não sei nem o que dizer. Um forte abraço para você. Você é maravilhoso. Muitas palmas, porque hoje realmente você ajuda e inspira muitas pessoas. Não é, Demorou? É, tem uma vibe boa, né? Ele é Tem. animadão. Você viu? É isso mesmo. Animada. Tá certinho, Felipe. Beijão pra você, viu?